Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós queremos incentivar mais uma vez, através desse aviso, a participação de todos aqueles que trabalham com as nossas crianças, seja aqui no culto infantil, seja nesse tempo que as crianças agora daqui a pouquinho vão começar a ter, que nós temos todo domingo o nosso culto infantil paralelo ao culto com os adultos e com todos aqueles que estão aqui em cima. E tem sido tão abençoado, tem sido maravilhoso, as crianças de fato têm sido tocadas pelo poder de Deus e nós somos gratos demais, porque a nossa igreja, a Igreja Fonte Vida, tem uma visão da parte do Senhor para poder tocar essa geração de crianças. E nós temos um material próprio. Tantas igrejas buscam materiais em outros ministérios e nós temos um material próprio, feito com muito carinho, com excelência total, para poder abençoar a vida dos nossos pequenos. Eu creio que você que é papai, ou que você que mora com uma criança, que congrega conosco, você tem percebido o efeito desse material que nós temos ministrado. É a própria palavra de Deus, feita de um modo que as crianças possam crescer no Senhor. Elas têm crescido no conhecimento da palavra, elas têm tido experiências com o Senhor. O tempo lá embaixo não é apenas um mero tempo de entretenimento. Nós não levamos as crianças lá para baixo para que elas não nos atrapalhem aqui em cima. Na verdade, nós levamos as crianças lá para baixo para que elas possam ser tocadas de um modo especial pelo Senhor. Essa é a intenção. Amém? Então, para que esse trabalho possa continuar com o êxito que tem acontecido, nós precisamos nos capacitar cada vez mais. E Deus nos reservou então esse tempo, que são 2 dias, dia 20 de maio e dia 21 de maio, para ser um tempo de capacitação para todos aqueles que ministram a vida das crianças, seja aqui no culto ou então nas nossas células infantis. Então eu quero desafiar você a participar. O valor está ali mencionado de R$50, mas para você que é um abençoado membro da Igreja Fonte Vida em Indaiatuba, o valor é R$25, porque nós como igreja entendemos o valor de cada uma dessas crianças e queremos tanto que você possa se capacitar. Amém? Alguns nomes já foram dados, mas nós cremos que ainda é possível um pouco mais. Então, se você tem desejo e quer ser capacitado, você vai receber material nesse local. Então, fale com a Vanessa, dê o seu nome para ela, passe o valor para ela, para que nós possamos garantir a sua inscrição nesses dias. Além desse aviso, também teremos o nosso passeio com as crianças. Para você perceber o quanto as crianças são importantes para nós, nós temos eventos dedicados a elas. E um desses eventos é justamente esse, é um passeio no Zoológico de Sorocaba. E esse passeio no Zoológico de Sorocaba, ele vai acontecer no dia 13 de maio, ok? Começando na manhã, de parte inicial da manhã, às 8 da manhã, e encerrando às 14h30. Então, o nosso retorno aqui será 14h30. Nesse intervalo de tempo, nós vamos estar com essas crianças, estaremos com essas crianças também, teremos uma refeição com elas. E apenas por esse valor, esses R$10 que você está vendo ali, ele cobre as despesas. Na verdade não cobre as despesas porque nós, como igreja, temos assumido a maior parte das despesas. Não cobre, na verdade, nem apenas uma delas. Mas isso é para incentivar a participação dos pequeninos. Obviamente os pequeninos não têm autonomia sobre si, eles dependem da sua autorização e da sua liberação e bênção como pai e como mãe. Então por isso eu explico, para que você possa ficar seguro que nós teremos um tempo muito legal, muito bom. E para isso nós precisamos que você possa trazer o seu filho de 3 a 10 anos aqui, para que no dia 13 de maio ele possa ter esse tempo conosco. Vai ser um tempo divertido, um tempo alegre, onde nós vamos ter um tempo de qualidade com as nossas crianças, ok? Sairá um ônibus aqui da frente da igreja, rumo ao Zoológico de Sorocaba, retornando então às 14h30. E está tudo incluso nesse valor de R$10, não tem nenhum outro valor a mais, ou seja, o transporte, a refeição que será servida, e também, para aqueles que pagam, existe uma faixa etária que paga e outra que não paga, também o próprio ingresso, a entrada no zoológico, ok? Se você tem interesse que seu filho possa ter esse tempo abençoado conosco, também pode falar com a Vanessa. A Vanessa tem liderado o ministério do GR Kids, com as nossas crianças. Você pode falar com ela, dar o seu nome, não apenas o nome, mas até mesmo se alguma outra criança queira participar. Na verdade, nós temos trabalhado a questão das inscrições e nosso desejo é sempre ter um número cada vez maior de crianças.
Porém, infelizmente, nós acabamos às vezes deixando para a última hora e perdemos algumas oportunidades preciosas, né? Então nós temos trabalhado com algumas datas que nos ajudam a organizar cada evento. E esse é um evento que precisa de antecipação, nós precisamos dos dados da criança, precisamos garantir que essas crianças possam de fato estar inscritas no ônibus. Então nós contamos com a sua colaboração. Tem mais alguma informação? Tem sim. Temos a informação aqui da Rede de Mulheres. Uau, que maravilha. Que benção. Expressão. Glória a Deus. Muito bem, hoje é o dia 7. Então é amanhã. Amanhã teremos um tempo precioso. Na verdade, as amadas irmãs terão, eu não estou junto, então não teremos, vocês terão esse tempo precioso às 19h30 aqui. Então a noite vai ser uma noite dedicada para as nossas amadas, queridas irmãs, as mulheres em nosso meio. Um tema fortíssimo, olha o tema aqui, ó. Preste atenção: mulheres de joelhos, casa em pé. Mulheres de joelhos, casa em pé. Sobrenatural, tremendo. Quem vai ministrar para as nossas amadas irmãs nessa noite será a pastora, esposa do pastor Mitterrand, pastora Elizabeth, ok? Então você, amada, querida irmã, você está não apenas convidada, mas convocada para estar aqui. Você não pode estar amanhã em outro lugar a não ser aqui. A não ser que você trabalhe, de fato, e te impeça de estar aqui conosco, mas se esse não é o seu caso, por favor, venha. Você vai ser abençoado através de uma palavra poderosa, através de um tempo legal. Muita coisa, muita atividade abençoada vai acontecer aqui amanhã à noite. Vanessa, pode falar sobre o zoológico. Fechou as inscrições. Aleluia. Fechou segunda-feira. Domingo passado. Tá certo. Então, muito bem. A produção sempre me ajudando, você percebe aí. Então, como eu havia mencionado, temos data, né? Acabei mencionando isso e a data já estava encerrada para as inscrições. Então, você que não inscreveu seu filho, não se desespere, faremos outras atividades semelhantes a essa, mas essa, tendo em vista que nós queremos honrar o prazo que nós estabelecemos, acabou, né? Então, sorria, você deixou para o último dia. Não deu. Aos demais que estão inscritos, tem em torno de quantas crianças, Vanessa? 36 crianças. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 46 crianças. Nós temos uma média de 60 crianças. Para você poder ter uma noção. 46 vão participar, isso é maravilhoso. Só de crianças, esse número. Fora os demais adultos que irão participar para poder nos ajudar. Vai ser um tempo muito legal, muito legal. Glória a Deus. Amados, não percam então amanhã. É o dia da Rede das Mulheres. Está sendo organizado algo muito interessante, muito legal. Você não pode ficar na sua casa ou qualquer outro lugar, esteja aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você então, nesse momento, a você abrir a Bíblia. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números. Números no capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Nós leremos a partir do versículo de número 25. Amém? Todos conseguiram achar? Glória a Deus. Abra o seu coração, Deus quer falar com você agora, então preste atenção naquilo que Deus quer falar, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler do versículo 25, do capítulo 13, até o capítulo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão
e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Até aqui é a palavra dessa noite que eu quero ministrar ao seu coração. Feche seus olhos por um instante, coloque toda a sua expectativa no Senhor, e saiba que por mais que você coloque a sua melhor expectativa nele, Ele ainda assim vai surpreendê-lo nessa hora. Porque nós estamos diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, e infinitamente melhor do que aquilo que você pensa. Papai querido, eu não quero simplesmente que a minha boca seja aberta nessa hora. Eu quero, Senhor, que a tua boca seja aberta e que os nossos corações sejam tocados pelo teu grande poder. Tuas palavras são espírito e vida. Por isso, Senhor Jesus, ministra a tua palavra nessa noite. Nós não queremos apenas a letra que mata, mas nós queremos o espírito que vivifica. Nós não queremos apenas conhecer mais alguns versículos da palavra. Nós queremos ter revelação e entendimento da tua vontade. Nós queremos tanto entender aquilo que o Senhor deseja da nossa vida. Queremos conhecer o teu propósito e persegui-lo. Queremos conhecer o destino que o Senhor tem para cada um de nós. E queremos amá-lo em nome de Jesus. O Espírito Santo seja liberado com graça e com poder nesse lugar. Fique à vontade para tocar a vida de quem o Senhor quer, do modo como o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. O Senhor é Deus. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Cumpra a tua vontade nessa noite, é o que eu te peço, no poder do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Essa mensagem, ela se chama A Voz que Te Governa. A Voz que Te Governa. Amém? A Voz que Te Governa. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Quem aqui tem vivido dias de pressão? Era mais fácil fazer outra pergunta, quem não está vivendo dias. Mas vamos de novo, porque algumas pessoas não entenderam, então repito. Quem aqui tem vivido dias de pressão?
Muito obrigado pela sua sinceridade. Eu amo você. Como é bom poder pregar e ministrar para um povo tão sincero diante do Senhor, diante daquilo que Deus está falando. Quero explicar algo para você em relação a essa pressão. Entenda algo no seu coração, meu amado e minha amada, no nome de Jesus. A pressão, ela tem um objetivo, que é extrair o melhor de você. A pressão que Deus permite na sua vida tem uma finalidade. Não é te matar, mas é extrair o melhor que você tem. Mas isso só vai ser vivido na medida que você conhece o propósito da pressão. Senão você vai julgar que você apenas está vivendo uma opressão. E aí você vai dar crédito ao inimigo de Deus, e não ao Senhor, que é Senhor da sua vida. Muitas vezes nós compreendemos o que acontece na nossa vida na perspectiva do diabo, mesmo sendo crentes. E nós dizemos, está uma luta, está uma batalha, está um deserto, está uma opressão. Jesus! Por isso agora, com essa consciência, talvez eu até motive você a ser mais sincero ainda. Quem aqui tem vivido um tempo de pressão? Amém. Agora você sabe que quem está coordenando essa pressão é Deus. Amém? Eu deixei você falar, mas ficou um pouco de dúvida no ar, então eu falei por você. Vou de novo. Quem está coordenando essa pressão é Deus, aleluia. Por quê, pastor? Não é o cão, o coisa ruim, o imundo, o sarnento, miserável, nojento de Satanás? Se você tem alguma parte com ele, sim, querido. Aí é uma questão pessoal. É uma questão de escolha, mas eu não tenho. Já tive. Ele já teve a minha vida na mão dele. Controlava e fazia o que ele queria. Posso garantir para você que já fui uma pessoa endemoniada. Mas no dia que eu entreguei minha vida para Cristo, ele perdeu o seu poder, perdeu a sua autoridade. De modo que ele não manda mais na minha vida. Ele não coordena o que acontece na minha vida. Quem é dono da minha vida e coordena todas as coisas com um propósito definido, e é glorioso esse propósito, é o meu Senhor. É o seu Senhor que faz o mesmo na sua vida. Amém? Eu não vou gastar tanto tempo para poder explicar o óbvio, mas tanto a pérola quanto o diamante, esse altíssimo valor que é demonstrado quando você percebe, ou se você tem, talvez você possa mostrar para alguém aí. Então você vai perceber que tanto a pérola quanto o diamante vieram a ter esse valor tão forte, valiosíssimo, porque foram sujeitados a uma grande pressão. Uma grande pressão. Então é muito bom você compreender o propósito da pressão que vem sobre a sua vida. Não estou falando que a pressão em si é boa, mas quando você entende que há um propósito de Deus por meio dessa pressão, então Deus é capaz de fazer com que uma poeira que entra em você se transforme numa grande pérola. Deus é capaz de fazer com que você se abra para algo que vai aparentemente ser destrutivo, e Ele torna aquilo que aparentemente é destrutivo na coisa mais valiosa que você pode apresentar para as pessoas que te cercam. Amém? Por isso, aqui nesse ministério, nessa igreja, nessa pregação, você não vai ouvir a expressão pare de sofrer. Não vai ouvir. Ok? Por quê, pastor? Porque Deus não prometeu tranquilidade para nenhum de nós aqui. Deus não falou, no mundo tereis tranquilidade. O que Ele prometeu? Ele prometeu paz. Você ia falar aflição, ainda bem que eu falei antes, né? Senão a gente ia ficar aflito aqui. Ele prometeu paz. Ele falou que a paz que Ele nos dá não é a paz que o mundo nos dá. Isso Ele prometeu. Aqueles que confiam em Jesus, eles têm paz. O que é tranquilidade, pastor Wesley? Tranquilidade é quando tudo à minha volta está dando certo, eu posso falar que eu estou tranquilo e favorável, né? Isso é tranquilidade. Está tranquilo? Tranquilo. Agora, paz não é o resultado das circunstâncias que estão à sua volta. Paz é um estado de espírito. E paz é um posicionamento que você toma. Grava isso, por favor. Paz é um posicionamento que você toma. Paz é um estado de espírito e um posicionamento que você toma. Presta atenção no que eu vou falar para você entender algo da parte de Deus aqui para você. Quando o povo de Israel ele se posicionava,
quando o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, o povo que Deus desejou abençoar, o povo de Israel, ele se posicionava, eles venciam batalhas que nem lutavam. A Bíblia, ela registra que muitas vezes a única explicação para a vitória que Deus manifestava no povo de Israel não era porque eles estavam adestrados para a batalha e porque eles eram bons guerreiros simplesmente, mas algumas vezes o que dependia a vitória dependia do posicionamento do povo de Israel. E eu quero falar com isso para que você possa entender que quando você se posiciona, há batalhas que você não vai precisar travar. Você não vai precisar desembainhar a espada, você não vai precisar entesar o arco, você não vai precisar lançar nada em ninguém, mas isso vai ser resultado de um posicionamento. A maioria das batalhas você vence, na verdade, porque você aprendeu a se posicionar. Pastor, não estou entendendo o que você está falando, me dá uma para poder entender. Vou falar uma para você. Jericó. Se você lembra da palavra de Deus, você vai entender esse exemplo claro do que um posicionamento determina em relação à vitória. Mais do que entrar numa guerra, o que nós, na verdade, precisamos é aprender a nos posicionar para uma guerra. O Senhor, na verdade, eu acredito que nessa noite Ele quer nos alinhar, quer nos fazer entender a posição que Ele espera de nós, para que nós possamos então entrar naquilo que Ele quer e tomar aquilo que Ele quer e possuir aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele nos deu em Cristo Jesus. Mas talvez você fique pensando na história de Jericó, e quando a gente pensa muito nas histórias, às vezes a gente acaba correndo o risco de fazer algumas perguntas que não são as corretas. E quando a gente vê a maneira como Deus operou em Jericó, talvez a gente pergunta assim: se Deus ele iria já derrubar o muro, se o final daquela história já era o muro ao chão, por que Deus teve que falar para o povo ficar dando 7 voltas? Qual é a lógica de dar 7 voltas, se o final na verdade era o muro cair? Não poderia ter sido feito outra coisa? Eu acredito que essa é a mesma lógica que nos faz perguntar algumas coisas do tipo: se Deus vai me dar vitória, Ele garantiu a vitória, Ele falou que nele eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, por que eu tenho que me consagrar? Por que eu tenho que me consagrar se Ele já falou que eu vou vencer? Qual é o valor da consagração? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que meditar na palavra? Por que eu tenho que congregar, como você está fazendo hoje? Por quê? Por que a gente tem que fazer tudo isso? Qual a finalidade disso? E a resposta é que a consagração, ela rompe as limitações da nossa vida. A consagração que você faz ao Senhor, ela rompe com as limitações que às vezes nós julgamos ter. De modo que eu estou garantindo para você que quando você se consagra, você se alinha, você se posiciona do modo correto diante do Senhor. A consagração, ela faz com que você entre em lugares que você não entraria sem ela. A consagração, ela te coloca de um modo para poder receber aquilo que Deus já conquistou e Ele te dá através de Cristo. Ela faz você passar de níveis, ela faz você avançar. Talvez você pense: ah, pastor, mas Deus quer muito de mim. Não, Deus não quer muito de você, Ele quer tudo de você. Ele não quer muito de você, Ele quer tudo de você. Por que Ele quer isso, pastor? Porque então você também quer tudo de Deus, não quer tudo de Deus? Onde estão aqueles que querem tudo de Deus? Aleluia, eu também quero tudo de Deus. Para que eu possa ter tudo de Deus, a lógica me diz que eu devo dar tudo para Ele. Eu não posso ousar querer tudo de Deus, se na verdade eu dou apenas uma parte daquilo que Ele deseja. Essa história aqui, eu estou falando isso para poder introduzir o tema, porque essa história, ela termina de um modo que me chama muita atenção nesse versículo 4 aqui, do capítulo 14. O povo concluiu uma coisa interessante, eles disseram o seguinte: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha que brilhante conclusão final.
Que coisa triste. Essa história, ela me faz pensar algumas coisas. Que sempre vai haver alguém, sempre vai ter um capitão que vai estar disposto a nos levar de volta para o Egito. Sempre vai ter alguém que vai falar assim: pode contar comigo, eu te levo para o Egito. Esse anseio de achar alguém que nos conduza para as velhas práticas vai ser rapidamente sanado, porque nós temos um inimigo que trabalha para poder preencher essa lacuna. Quando alguém titubear e pensar isso, prontamente Satanás vai criar uma fórmula rápida e uma estratégia muito capaz, muito eficaz de nos fazer voltar para aquilo que não é mais para nós vivermos, porque Deus nos tirou de lá. A gente fala muito de sucesso, a gente fala e deseja sucesso, e a verdade é que nesse mundo que nós vivemos, para ter sucesso no mundo, nós precisamos conhecer como ter esse sucesso. E na verdade as escolas, as faculdades, as especializações, elas estão todas aí para poder nos ensinar como ter sucesso. Existe hoje um curso especializado para cada habilidade que o ser humano julga conhecer e ter. Então nós podemos nos capacitar com o propósito de alcançar sucesso. Porém, ter sucesso no mundo não é a mesma coisa que vencer o mundo. Ter sucesso no mundo não é a mesma coisa que vencer o mundo. Deus não te chamou para ter sucesso no mundo, por mais que isso possa parecer. Porque a gente ouve tanto essa expressão, que às vezes parece que a Bíblia está forrada dessa ideia de que o que Deus mais quer é fazer com que você tenha sucesso no mundo. Deus te chamou a vencer o mundo. E a Bíblia fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E como que a fé vem? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Cristo, então a fé, ela é gerada no nosso coração. De modo que se a gente quer descobrir como que a gente vence o mundo, as propostas do mundo, as tentações que o mundo nos oferece tanto, a maneira que a Bíblia diz que nós iremos vencer não é outra senão por meio da fé. E o que na prática a fé é? É ouvir a Deus e praticar aquilo que Ele falou. Quando nós colocamos nosso ouvido alinhado com a boca do Senhor, quando nós de fato desejamos ardentemente, desejamos de todo o coração ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, Ele vai falar. E se nós obedecermos, na verdade nós venceremos o mundo. Pastor, tem como vencer o mundo e ter sucesso no mundo? Eu acredito que é possível, mas o seu compromisso deve ser primeiramente vencer o mundo, e não apenas ter sucesso no mundo. É possível ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, o compromisso do Senhor com a sua vida e com a minha vida não é simplesmente termos sucesso no mundo, mas sim vencermos o mundo. A palavra aqui nos fala que Deus preparou esse povo e pediu então que Moisés levantasse 12 príncipes, 12 homens, 12 cabeças, 12 pessoas que pudessem ser homens de destaque, homens de visão, homens que seriam agora comissionados a espiar a terra que Deus disse para eles, que deu para eles. Então eles deveriam olhar, simplesmente era isso, o fato de espiar nada mais era do que olhar, perceber, visualizar as dimensões e o tamanho da bênção que Deus disse que era deles. Foi isso que Deus falou. Na verdade, Deus através de Moisés falou para eles: olha, vocês vão ter a bênção e a graça de poder antever aos demais, vão ver por antecipação, e vocês vão narrar para nós ficarmos felizes. Esse era o propósito do Senhor ao enviar esses espias. Só que ao invés deles trazerem uma informação, eles trouxeram uma interpretação. Ao invés deles virem com uma informação, eles interpretaram o que Deus falou. E aqui começa o problema. Nós queremos fazer toda uma interpretação da palavra de Deus, daquilo que Deus diz, quando na verdade o que nós devemos fazer é nos mover segundo a clara palavra de Deus. Não sei se você consegue entender o que eu acabei de te falar.
Estou falando para você que nós temos uma capacidade muito grande e rápida de nós codificarmos a mensagem de Deus de acordo com a nossa própria interpretação. E acharmos que isso é o que Deus falou, quando na verdade é isso que nós achamos que Deus falou. E quando nós fazemos isso, nós temos um grande problema. E o problema é que Deus fala para a gente algo, e então a gente busca interpretar de forma humana, e acabamos tornando a mensagem de Deus em alguma coisa que se resume como: eu acho que é esse o caminho, eu acho que por aí é o caminho. E nós fazemos do nosso jeito e não do jeito de Deus. Talvez o pensamento é: Deus falou comigo, mas eu acho que não é bem assim. Uma das coisas que acontece na vida de todo aquele que recebe uma palavra de Deus, independente de qual meio que Deus fala conosco, até mesmo através de uma pregação, é nós concluirmos se Deus falou comigo, mas eu acho que não é bem assim. Acho que não é bem desse jeito. E o que Deus fala para nós quando nós falamos isso? Deus tem uma palavra para você quando você pensa isso. E a palavra é: os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são como os meus pensamentos. Os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos que os seus caminhos. Assim como a terra se distancia do céu, assim se distanciam os meus pensamentos dos teus pensamentos, assim diz o Senhor. Então quando Deus, Ele fala algo, o que nós precisamos entender é que o que Ele espera é que nós possamos rapidamente nos mover debaixo da palavra de Deus, agir de acordo com aquilo que nós recebemos. Então Deus mandou esses 12 homens de propósito. Havia um propósito neles, e Deus queria manifestar esse propósito para todo Israel. Então esses 12 homens, eles iriam, na verdade, liberar um destino sobre Israel. Eram para esses 12 homens serem conhecidos. E a Bíblia fala que esses homens ficaram, a gente começou nesse versículo, a Bíblia fala que esses homens ficaram quantos dias envolvidos nesse processo de espiar a terra? Quantos dias eles ficaram lá? 40 dias. Pensa comigo. Para cada dia de incredulidade, 1 ano no deserto. Para cada dia de demora, para se alinhar e se posicionar com aquilo que Deus deu, 1 ano de sofrimento. Há uma relação dos 40 dias de espiar a terra com os 40 anos. Há uma relação em função daquilo que Deus está falando. O que Deus está falando na verdade? Ele está mencionando que nós devemos ter muito cuidado quando Deus fala alguma coisa e nós decidimos não obedecer exatamente como aquilo que Deus falou. Porque, entenda o que eu vou falar para você. Há um deserto, existe um deserto, que ele está ligado proporcionalmente ao tempo que nós levamos em crer no que Deus diz. E esse deserto não é aquele que a Bíblia fala que o Espírito Santo conduziu Jesus, porque aquele deserto era um deserto que Deus conduziu. Esse deserto a gente vai para ele. É o deserto que a gente entra, fruto da incredulidade que nós temos no quê? De não respondermos rapidamente a palavra do Senhor. O tempo que nós demoramos para poder responder a Ele. Quem entrou na terra da promessa? Você lembra o nome das pessoas que entraram na terra da promessa? Qual era o nome deles? Josué e Calebe. E qual era o nome dos outros 10? Pastor, por que a gente não sabe o nome deles? Porque não importa saber o nome deles. Não importa saber o nome deles. Nem Deus dá crédito para incrédulo. Nem Deus foca os incrédulos para que a gente possa relembrar. O foco de Deus é que a gente possa saber que Josué e Calebe entraram. O importante que Deus quer falar conosco através disso é que nós precisamos entender o fruto, a honra, a recompensa que tem aquele que crê. A gente só lembra de homens que liberam destino para a nossa vida. A gente só lembra de homens e mulheres
que dão norte para a nossa vida. A gente só lembra, e pelo menos deveria lembrar, de pessoas que dão sentido para a nossa história. Pensa numa pessoa saudável. Se você se considera saudável, eu tenho certeza que você sabe contar com detalhes das pessoas que liberaram um destino para você, que deram um propósito para você, que fizeram sentido na sua vida se você é uma pessoa saudável. Eu creio que não é o seu caso, mas se você for uma pessoa doente, talvez não tenha aqui uma pessoa doente, pensar alguém que está passando na rua, uma pessoa doente, ela lembra de pessoas que não deram destino, que não estabeleceram propósito e que não deram sentido. E elas ficam aficionadas em gravar o nome desses 10 elementos. Nós, os crentes, sabemos que foi Josué e Caleb os que entraram. Pouco nos importa, e até mesmo para Deus importa, saber o nome dos outros 10. A gente não lembra de incrédulos, a gente não lembra de desanimadores, a gente não lembra de murmuradores, a gente não lembra de pessimistas. Pessimista é boa, né? Por que pessimista, pastor? É porque essas pessoas, elas caminham sempre olhando para o pé. Esse é o pessimista, eles nunca olham para cima. Eles nunca conseguem compreender o que Deus quer e o que Deus faz. São pessoas tipo a visão de uma galinha. Preocupação é só achar milho. Preocupação é só achar qualquer grão. Não voam. Não vão em lugares altos. São essas pessoas que a gente procura, na verdade, nem saber direito o nome. Porque nós não queremos ficar aprisionados a isso. Agora, pessoas que são animadores, gente que destrava algo em nossa vida, que destrava algo em nossa alma, que destrava algo em nosso espírito, essas pessoas, elas são dignas de honra para nós. São pessoas que liberam destinos para a nossa vida. Você hoje é o que é, porque um grupo de pessoas muito boas da parte de Deus investiram em você. Você chegou e alcançou muitas coisas que você já alcançou hoje, porque você foi convencido através da influência de pessoas de Deus, que foram usadas por Deus para você poder alcançar o que você alcançou. Graças a Deus por isso. Pastor, mas eu não alcancei. Então pare de ficar pensando nos 10. Pare de saber nome e sobrenome, onde mora, quantos cachorros tem, a cor do cabelo e qual o tamanho do pé, do pessimista. Em vez de abençoar com o sapato aqueles que te honram, você está mais interessado em descobrir o tamanho do pé daquele que na verdade te amaldiçoa. 40? Aleluia. Moisés então, ele falou para o povo: e aí, gente, como que foi lá? Como é que foi esse negócio lá na terra? Conta pra gente. Tenta imaginar a expectativa de Moisés, porque ele não foi ver. Ele mandou os caras ver. E os caras deveriam vir e narrar de acordo com aquilo que Deus falou. Então eles disseram: está aqui o fruto da terra, Senhor Moisés, mas nós temos uma informação para dar. E a informação é que nós entendemos que nós não vamos conseguir entrar. Nós tivemos um discernimento, e interpretamos a informação que foi dada por Deus, e segundo aquilo que percebemos, o fato concreto, a realidade máxima daquilo que nós concluímos é de que não tem como nós entrarmos. Por que? Talvez o povo pergunte, e eles respondem: porque nós somos como gafanhotos. Essa é a fala deles, não é minha, não fica bravo comigo. Eles falam: nós somos, segundo os nossos olhos, como gafanhotos. Alguém aqui já se viu como gafanhoto em algum momento? Não fala nada, só pensa. Só pensa. Essa é uma pergunta retórica. É aquela que a gente joga, é só para pensar, não precisa falar não. Pastor, o que tem a ver eu olhar para mim mesmo, eu me olhar como um gafanhoto? Eu me julgar como um gafanhoto? Deixa eu falar para você algo, querido. O mundo vai te tratar conforme você se trata. Tudo que está à sua volta vai ser ligado à maneira como está o seu interior. De modo que se você se vê como um verme, não se admire se alguém pisar em você. De modo que se você se acha vítima,
Não se admire se o mundo te vitimizar. Por quê, pastor? Porque você é, na verdade, da maneira como você se vê. Pastor, isso é de Deus falando? É Deus falando isso. Salomão, num provérbio, ele fala: assim como o homem se vê, assim ele é. Eu quero que você pense um pouco e medite na maneira como você se vê, porque talvez, Deus vai fazer uma obra na sua vida, mudando a visão que você tem primeiramente de você mesmo. Eu quero declarar isso para você no nome de Jesus. Se você tem interpretado o que Deus fala, e ao final você tem concluído que não vai dar certo, porque quando você olha no espelho e você vê um gafanhoto, eu quero dizer para você em nome de Jesus: chega, acabou, pare de ver assim. Deus, Ele manda dizer para você que Ele tem novas coisas para você. Ele tem um tempo novo para você. Ele faz novas todas as coisas. Pastor, eu me vi isso, eu vou me ver para o resto da vida? Não em nome de Jesus, não. Se você se vir assim, você vai se ver diferente em nome de Jesus até o final dessa mensagem. Então, vamos para frente. Amém? Vamos para frente, porque Deus tem coisa boa e tem coisa nova para você. Ah, pastor, mas eu fui rejeitado. Eu fui rejeitado desde o ventre da minha mãe, pastor. Eu descobri isso. Um dia minha mãe me contou. Ou talvez a minha mãe não me contou, mas eu percebi que eu fui rejeitado, pastor. Eu não fui bem-vindo nesse mundo. Eu não fui amado, pastor. Pessoas me rejeitaram, pastor. Deixa eu falar algo para você, querido. Você foi desejado primeiro. Eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te desejou. E quem te desejou, a Bíblia deixa claro que você foi desejado antes mesmo do ventre da sua mãe. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, fala que Deus te elegeu nele. Deus te escolheu nele, antes mesmo da fundação do mundo. Para quê? Para que você fosse santo e para que você fosse irrepreensível diante dele em amor. Pastor, mas eu fui rejeitado. Eu não sei como você foi rejeitado, por quantos você foi rejeitado, mas eu sei que você foi desejado antes de qualquer rejeição acontecer na sua vida. E esse desejo do coração de Deus se transformou em realidade. Você, quando se olha no espelho, saiba que o desejo se manifestou e está aí. Você foi desejado por Ele, em nome de Jesus. Ele te escolheu nele, Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você consegue imaginar um Deus que antes de criar qualquer coisa já sabia quem você era, e já desejava você, e já escolheu você? Que você não está aqui simplesmente porque você fez uma adesão religiosa, que você não está aqui porque você um dia chorou, levantou a mão e falou: agora eu vou ficar aqui pro resto da minha vida. Não, você foi escolhido antes da fundação do mundo. E o que eu fiz aquele dia que eu chorei e levantei minha mão, pastor? Você respondeu à escolha dele. Você só respondeu ao amor dele. Não foi você que amou ele primeiro, foi ele que te amou primeiro. Não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. E quando você compreende disso, não há rejeição, não há trauma, não há abuso nenhum que possa ter acontecido que seja maior que o tamanho do amor que Deus tem para a sua vida. Então, você não tem uma origem nessa terra, querido. Ih, pastor, bem que eu imaginava isso mesmo. Eu sabia que não era dessa terra. Eu sou muito estranho, pastor. Então, deixa eu explicar a razão da sua estranheza. É que você não tem uma origem nessa terra. A Bíblia fala que você foi originado primeiramente no coração de Deus. A sua origem não é Indaiatuba. A sua origem não é sudeste brasileiro, nordeste brasileiro, sul brasileiro. A sua origem, ela é santa, ela é divina, e a sua origem é o coração de Deus. Você, antes de mais nada, foi criado, elaborado em Deus. Ele sabia tudo de você, sem que nenhum dia ainda havia existido. Deus não nos mandou interpretar a terra da promessa, Deus nos mandou contemplar a terra da promessa. Deus nos chama ainda hoje a nós visualizarmos por antecipação o dia que nossos pés serão fincados nesse lugar. Tudo que Deus nos prometeu primeiro é necessário que nós possuamos por meio da visão. A visão, ela é a garantia primeira daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, de modo que se nós não vermos em fé, lembre-se que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Ai, pastor, agora não entendi mais nada então.
Eu não estou falando de ver com os olhos físicos, esse que às vezes fica um pouco falho e a gente tem que colocar óculos, ou tratar miopia, astigmatismo e assim por diante. Alguns, no caso, estrabismo e assim vai. Mas estou falando de uma visão que ela está aqui dentro. Eu estou falando de uma visão que se antecipa e já possui, por antecipação dos fatos, antes das circunstâncias mudarem. Ela já é. Isso é a fé. Amém? Ah, pastor, mas tem muito obstáculo. Quem foi que disse para você que na promessa não tem obstáculo? Quem foi que disse para você que não teria obstáculo no seu dia a dia? Querido, não existe cristianismo sem cruz. Mas a cruz é a garantia de que vai acontecer ressurreição. Não existe cristianismo sem coroa. Ou melhor, não existe cristianismo primeiro sem os cravos. Porque os cravos é a garantia que vai acontecer uma coroação. Esse sofrimento do tempo presente, na verdade, tem um objetivo em Deus para nos preparar para a grande glória que Ele quer manifestar em nossa vida. Nós precisamos ter isso muito diante dos nossos olhos. Não tem como nós sairmos pela tangente, não tem atalhos, não tem caminhos mais fáceis. Só tem um caminho, e um caminho se chama Jesus. Cristianismo não tem muitos caminhos, só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Não busque atalhos, não busque alternativas aparentemente mais fáceis. Não seja guiado por qualquer GPS da terra. Seja guiado por aquilo que Deus fala com você no nome de Jesus. Eles disseram: realmente tem tudo isso, Moisés. O que foi falado tem tudo. Mas, aí vem o mas tem gigantes. Mas eles são altos. Mas eles são fortes. Mas a gente vai perder. E esse muitos mas fez com que eles concluíssem: mas a terra que Deus prometeu, nós não vamos entrar. Eles acreditaram mais nas circunstâncias do que na palavra que Deus havia falado para eles. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o nome da mensagem é justamente em relação àquilo que você ouve, que te governa. Eu quero perguntar para você, querido, quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Você está ouvindo o quê? Quem? Por quê, pastor? Porque eu preciso saber isso. Porque quem você ouve e o que você ouve governa a sua vida. O que você ouve governa a sua vida. Se você ouvir a voz da carne, a carne vai governar a sua vida. Se você ouvir a voz do mundo, o mundo vai governar a sua vida. Se você ouvir a voz do inimigo, o inimigo vai governar a sua vida. Mas se você ouvir a voz do Espírito, o Espírito vai governar a sua vida. E o Espírito fala basicamente o seguinte: eu estou mostrando para que você possa falar, é nosso. A fala de Josué e Caleb é: eia, subamos e possuamos, ou seja, é nosso. É nosso. Tem tudo isso que eles falaram, mas Deus falou que é nosso. Eles não ficaram na busca de interpretar a palavra de Deus. Eles estavam desejosos de obedecer a palavra de Deus. E se Deus falou, pega, eles pegavam. Se Deus falou, toma que é teu, eles não ficaram pensando, deixa eu entender primeiro por que é meu, como e por qual razão que deve ser meu. Se Deus falou, toma, simplesmente toma. Você consegue entender? Amém? O povo disse o quê? Depois dessa conclusão, disseram: é melhor que nós tivéssemos morrido no Egito, ou então que nós possamos morrer no deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem lógica esse raciocínio na vida de um crente? É aceitável na vida de um homem e mulher de Deus esse raciocínio aqui? Nunca, jamais, em nenhum momento. Pastor, mas de vez em quando a gente pensa, rejeita esse pensamento. De vez em quando eu sou tentado a isso. Sai dessa, em nome de Jesus. Essa não é a vontade. Deus não te chamou a você morrer no deserto, e Deus não te chamou para você morrer no Egito. Deus não te tirou do Egito para que você possa querer voltar para Ele morto. Deus não te levou para o deserto para que o deserto seja o seu final. O deserto é apenas um lugar de passagem para que você possa viver aquilo que Deus te chamou a viver. A Bíblia deixa claro que assim como um homem pensa em seu coração,
assim Ele é. Deixa eu perguntar para você, como que você se vê? Como que você se vê? Até porque se você não vê Deus na sua vida, querido, você não vai ver Deus na vida de mais ninguém à sua volta. Existe uma relação muito interessante em relação a isso, diante desse tema. Quando nós queremos falar sobre amor, Jesus falou que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento e força. E nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se ama? Porque se você não se ama, queridão, você não vai conseguir amar ninguém à sua volta. Porque o que está à sua volta é basicamente a maneira como você consegue ver o seu próprio interior. Há uma relação direta entre a maneira como você se vê em relação à maneira como você vê o resto das coisas à sua volta. E essa palavra precisa nos fazer pensar um pouco, porque conforme nós nos vemos, isso pode determinar se entraremos ou não entraremos. Quem entra na promessa, pastor? Quem acredita naquilo que Deus falou. Quem entra na promessa, pastor? Quem não tenta entender as coisas com a mente, mas crê naquilo que Deus disse. Esse entra na promessa. Infelizmente tem muita gente covarde, medrosa, dominadora, que não apenas não entra, mas também não quer que os outros entrem. Que não apenas causam mal para si mesmo, mas também faz um esforço para que os outros também não entrem. E eu queria dizer para você, no nome de Jesus, que você não pode fazer da sua vida, dar destino à sua vida em função daquilo que essas pessoas dizem. Na sua vida deve valer aquilo que Deus diz para você. Amém ou não amém? Porque conforme você viver, essa cena que nós lemos aqui, ela vai acontecer inúmeras vezes na sua vida. Você vai estar entre algo que Deus falou e algo que as pessoas interpretaram daquilo que Deus falou. E a interpretação vai se comprovar como não sendo de Deus, porque o final dela é catastrófico. O final dela é destrutivo. O final dela é maldito. O final dela é ruim. Então, qualquer coisa que faz você visualizar um final ruim, saiba, não é de Deus. Pastor, é assim. Nosso Deus não é um Deus que nos chama, nos convida à ruína, mas é um Deus, na verdade, misericordioso, gracioso, amoroso, que nos chama, nos convida, nos desafia e nos coloca num caminho de bênção, de bênção, de bênção. Em nome de Jesus. Por que Josué e Caleb entraram? Veja o que diz lá em Números capítulo 14, no versículo 24. Se você tiver com a sua Bíblia aí, dá uma olhadinha no versículo 24 e você vai perceber por que eles entraram. Números 14, verso 24, nos diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Por que Josué e Caleb entraram na terra da promessa, queridos? Porque eles eram inteligentes? Por que eles entraram? Eles entraram porque eles tinham outro espírito. Você vai entrar na terra da promessa por quê? Porque você tem outro espírito. E você não vai achar esse espírito aí no mundo. Não é um espírito que rege o mundo, não é um espírito que está no mundo. O espírito que você tem é um espírito de Deus. O espírito que você tem é um espírito de fé. Esse espírito é que faz com que você entre na promessa do Senhor. Os outros não acreditaram e não pegaram a promessa e não viveram a promessa, porque quem não crê, negocia. Quem não crê, negocia. Quem crê, jamais negocia. Quando você perceber algum índice de negociação na sua vida, alguma promessa de Deus, para tudo e volte a crer. Quando você perceber que você está negociando valores, princípios, comportamentos que Deus já declarou sobre a sua vida, você está retrocedendo em algumas áreas da sua vida, para tudo, porque o seu problema não é outro senão crer. Porque quem crê,
não negocia. Josué e Caleb não negociaram por quê? Porque eles tinham outro espírito. E o espírito deles estava alinhado com aquilo que Deus falou. O espírito que está na minha vida, está na sua vida, está alinhado com aquilo que Deus diz. O Espírito Santo sempre trabalha de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca é contrário à palavra de Deus. Nunca. Jamais o Espírito Santo é contrário à palavra de Deus. Portanto, se existir algum outro espírito na sua vida que seja contrário àquilo que Deus fala para você, saiba que esse espírito não é de Deus. Não é de Deus. Eu não vou ter tempo para poder falar das consequências detalhadamente, mas em Números capítulo 14, no versículo 33, no versículo 34, você vai descobrir quem sofre em função da incredulidade. E você vai descobrir que quem sofre em função da incredulidade são os filhos. Os filhos são os que sofrem em função da incredulidade. Eles poderiam estar pastoreando em Canaã, mas eles vão pastorear lá no deserto. Eles poderiam estar desfrutando do que Deus deu, mas eles na verdade vão ficar lá no deserto. Lá eles vão ficar até o final das suas vidas. Eu estou falando isso para que você possa entender que Deus te chamou a crer. Nós não somos crentes porque nós somos evangélicos, nós somos crentes porque nós cremos. E a característica de um crente não é simplesmente que um dia entregou a vida para Cristo. A característica principal de um crente é que quando Deus fala, ele crê. Ele confia no que Deus fala. Ele coloca a sua vida nisso. Ele está disposto a sacrificar qualquer coisa e tudo, na verdade, em função daquilo que Deus disse. Nós precisamos levar os nossos filhos a crer. Nós precisamos levar os nossos filhos à fé. Porque cada dia de incredulidade nossa, na lógica daquilo que nós lemos, é um ano a mais de penúrio. É um ano a mais de sofrimento. É um ano a mais de desagrado. Eu tenho certeza que você não quer ficar preso nessa. Você não quer ficar 40 anos rodando num deserto. Até porque o deserto não é a sua casa, não é o seu lugar. Deus tem uma casa para nós. Deus tem uma casa. Aleluia. Em nome de Jesus. Não fique 40 dias apenas espiando e interpretando aquilo que Deus já te deu. Se você no primeiro dia já consegue entender que é seu, já declara que é seu e parta para cima. Se aposse, entre, domine. Vai ter batalha, pastor? Vai ter, mas você vai vencer, porque Deus falou que é seu. Em nome de Jesus. Por que, pastor, que eles fizeram isso? Porque eles foram almáticos, querido. O que é uma pessoa almática? Uma pessoa que decide em função da sua alma. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que decide em função do seu espírito. Esses homens aqui, os 10, eles foram almáticos porque eles decidiram em função daquilo que a alma sentiu, do que a alma percebeu, do que a alma entendeu, do que a mente pensou, do que o coração sentiu, do que a vontade decidiu fazer. Eles não tomaram uma decisão no espírito, porque decisões do espírito nos levam para a cruz. Nós vamos abrir mão de tudo em função daquilo que Deus tem para nós. E esse talvez seja, talvez não, tenho certeza que é, o preço de seguirmos a Cristo. Nós queremos seguir a Cristo, mas com um monte de outras escolhas que nós podemos fazer. E nós precisamos entender que seguir a voz do Espírito é obedecer apenas uma escolha que nós devemos fazer. E 99,99% das vezes essa vontade de obedecer a Deus não está em nós, na nossa carne. Mas o nosso espírito, ele está pronto para obedecer a Deus. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas no nosso meio oram por casar. Querem casar. Glória a Deus. Aleluia. E elas oram, Deus me dá um homem. Alguns oram, Deus me dá uma mulher. Eu quero dizer para você, meu amado solteiro e solteira, que Deus não vai te dar um homem por causa de você. Deus não vai te dar uma mulher por causa de você, mas Deus vai te dar um homem ou uma mulher em função de um propósito. Deus vai te dar um homem ou uma mulher em função de um propósito. Por que que não se achou uma mulher para Adão? Que ele fosse idônea? Porque essa mulher não estava fora dele. Essa mulher primeiro estava dentro dele.
Pastor, que doideira é essa? Você quer uma mulher? Solteiros. Você quer uma mulher? Aleluia, eu quero, pastor. Então gera essa mulher. Gera essa mulher por meio da oração. Deixa Deus te botar para dormir. Dormir na Bíblia é descansar no Senhor. E deixa Deus operar algo que vai sair primeiramente de você. Você não vai ter nada fora de você que primeiro você não tem dentro de você. Lembra que eu falei do amor? A mesma lógica. Não adianta ir para o shopping achar uma mulher de Deus. Não adianta ir para o parque ecológico tentar achar um homem de Deus. Aonde está, pastor, o homem de Deus? Aonde está a mulher de Deus? Dentro de você. Por que isso, pastor? Eu não estou entendendo nada. Você não vai casar com um pedaço de carne, querido. Um pedaço bonito, um filé mignon, né? Claro. Filé. Você vai casar com o quê? Você vai casar com uma mulher de propósito, um homem de propósito. Se a sua vida não tem propósito, não adianta você ficar orando. É uma oração sem propósito. Dá para entender? Aleluia. Deus não está preocupado em atender às vontades da sua alma. Deus está interessado em cumprir o propósito que Ele tem para você. Rejeite a lógica de que sempre Deus está disposto a fazer o seu bem-estar acontecer. Deus está alinhado em fazer a vontade dEle acontecer. E a vontade dEle acontecer primeiro nasce dentro de você. Onde está o reino de Deus? Dentro de você. Onde estão os milagres de Deus? Dentro de você. Se a sua boca não libera os milagres não acontecem. Mas a boca só vai liberar os milagres na medida que ela entender que tem milagre dentro. Enquanto nós ficarmos uma vida inteira correndo atrás daquilo que Deus já deu, nós vamos nos cansar. Até o dia que a gente parar e deixar Deus nos colocar para dormir, e uma cirurgia espiritual manifestar alguma coisa bela diante de nós, e a gente descobrir, meu Deus, já estava aqui há tanto tempo e eu não sabia. Amém? Glória a Deus. Decida pelo propósito de Deus. Decida fazer a vontade de Deus. E não rejeite aquilo que Deus está falando com você. Não rejeite aquilo que Deus está falando com você. O que o povo queria era voltar para o Egito. Por quê, pastor? Porque eles não deram tempo para Deus fazer o que Ele falou que ia fazer. E que na verdade Ele já fez. A nossa impaciência, ela se alinha com os 10 homens falando. A nossa impaciência, ela nos faz acreditar que o Egito é um bom lugar. E deixa eu falar para você, deixa eu perguntar para você, quem foi que tirou Israel do Egito? Deus. Amém? Ou foi Israel que saiu sozinho do Egito? Quem foi que tirou? Deus falou inúmeras vezes na palavra, eu vos tirei do Egito. Qual o nome disso? Quando Deus faz algo e a gente não faz nada. Qual o nome disso na Bíblia? Graça. Fala comigo, graça. Graça. Quem foi que tirou o povo de Israel do Egito? Deus. O que o povo de Israel fez para poder sair do Egito? Posso ser sincero? Nada. Nada. Quem vem antes, a graça ou a lei? Ó, peguei você, né? Ah, pastor, eu achava que era a lei. Foi a graça, querido. Quando a graça não é compreendida, aí entra a lei. Sempre que nós não compreendemos direito a graça, nós vamos precisar de um livro de regras e normas e regulamentos para poder organizar o nosso dia a dia. Quando acaba o amor, enche-se de páginas de regulamentos. Quando não se compreende mais a aliança, a gente precisa voltar aos livros e voltar às normas e às regras. Pastor, é ruim a lei? Não. Ela tem um propósito de nos fazer perceber que nós não conseguiremos cumpri-la se não for por causa da graça. E aí a graça volta no Novo Testamento, amém? Eu não estou entendendo, pastor, não entendi. Eu achava que o Antigo Testamento era lei e o Novo Testamento era graça. Deixa eu perguntar para você,
Quem veio primeiro, a graça ou a lei? A graça, não tá com dúvida, eu estou vendo que você está com dúvida, algumas estão pensando assim, então vamos lá. Abraão dizimou por causa da lei ou por causa da graça? Abraão viveu antes ou depois de Moisés? A lei veio através de quem? E por que Abraão dizimou? Se a gente dizima por lei. Eu não dizimo por lei, mas tem pessoas que falam, é uma lei. Já ouviu essa explicação? A gente dizima porque é uma lei. Não é lei, é graça. Está comigo ainda ou não? Quando a minha vida precisa ser feita alguma coisa em função do que a lei diz, é porque na verdade eu sou um legalista. E eu preciso urgentemente quebrar essa religiosidade na minha vida e me entregar ao conhecimento da graça. Porque quando a graça não é entendida, quando a graça é desprezada, tudo que resta é um punhado de regras. Eu falo isso porque esse povo não estava compreendendo a graça do Senhor. E a graça do Senhor para eles se manifestou por um Deus que decidiu fazer algo. E Deus que falou, a voz de Deus falou. E a voz de Deus abalou a realidade do Egito. Fez com que o Egito, que não iria soltá-los, soltasse-os. Soltou eles. Deus abalou aquilo que parecia inabalável. Quando você compreende a graça, quando você se entrega à graça, Deus abala as estruturas da terra. Deus abala aquilo que aparentemente é inabalável. Deus tem esse poder. Pastor, mas a informação que eu recebi é cruel demais, dura demais, e ela é inabalável, não tem que ser feita. Tudo pode ser abalado por um Deus. Quando você crê que Ele vem antes de qualquer informação. Quem vem antes? A lei ou a graça? Então, se a graça vem antes, o que importa é você descobrir o que Deus falou, e não aquilo que qualquer outra pessoa falou. Porque se para você a lei vem primeiro, você vai ficar em função das informações, e não vai compreender na verdade, que Deus foi aquele que já deu. Eu falo isso, querido, porque eu acredito que Deus quer nos ensinar algo nessa noite, em relação à fé. Tudo que você terá de Deus, na verdade, você já tem. Aonde está, pastor? Onde está? Deixa eu ver se você entendeu a mensagem, senão eu começo a pregar tudo de novo. Quem falou aí? Vai lá, fala de novo. Onde está o reino de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você não vem na igreja porque então você vem para o reino de Deus. Você não vem, melhor dizendo, ao templo, a esse lugar, porque aqui está o reino de Deus. Você vem a esse lugar porque você já é do reino de Deus. E quem já é do reino de Deus congrega. Quem já é do reino de Deus está ligado a essa família da fé. Já é. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você que está com dificuldade para ouvir Deus falar com você. E em função disso, eu acredito que você tem ficado com regras, com informações e com interpretações humanas que causam medo, insegurança, desconfiança, incredulidade. Quando na verdade, quando Deus fala, Deus gera fé. A fé vem por ouvir aquilo que Deus fala. Quando Deus fala, Ele gera fé. Quando um homem fala, quando uma pessoa limitada fala, isso gera dúvida, gera insegurança, gera desconfiança. Mas quando Deus fala, isso gera fé. Não precisamos complicar a voz de Deus. O que nós precisamos é obedecer aquilo que Deus diz. Simples assim. Simples assim. Caso contrário, a nossa vida tende a dar errado. E não vai adiantar culpar os outros, querido. Porque é muito simples a lógica de culpar os outros porque a vida não deu certo. Quando na verdade nós tornamos a nossa vida nisso, em função daquilo que ouvimos e aquilo que desceu ao nosso coração. Aquilo que nós ouvimos tem um poder de descer ao nosso coração. Ouça Deus falar, quando descer o coração, milagres acontecerão. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero dizer para você uma coisa. Que eu como pastor não tenho o poder de criar nada dentro de você. Porque aquilo que precisava ser criado dentro de você já foi criado.
Pastor, então por que eu preciso do Senhor na minha vida? Porque um pastor, um discipulador, um líder, é alguém que vai te aconselhar, te conduzir, direcionar você em função daquilo que você já recebeu. Você não vem aqui para poder receber algo, porque na verdade você já recebeu algo. Você vem aqui para relembrar de algo e para alinhar sua vida todo dia naquilo que Deus já te deu, para que você venha cumprir o propósito de Deus para você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você possa falar para Deus nessa noite. Fala, Senhor, por favor, abala a minha vida. Abala a minha vida a tal ponto que saia da minha vida tudo aquilo que atrapalha o Senhor. Arranca da minha vida tudo aquilo que não é o que o Senhor plantou em mim. Arranca da minha vida tudo aquilo que não foi colocado pelo Senhor aqui dentro. Eu quero convidar você, se você pode e quer fazer isso, coloque a mão no seu coração e fale honestamente, sinceramente com o Senhor. E diga para Ele essas palavras: Senhor, abala o meu coração. Abala o meu coração. E arranca desse coração tudo aquilo que atrapalha o Senhor de fazer a tua obra. Abala o meu coração. E arranca do meu coração tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou nele. Saiba que quando você faz oração, você está dando espaço e liberdade para que Deus possa fazer mudança na sua vida. Dê legalidade para Deus tocar em você. Deixa Deus te pegar, querido. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus nessa noite, você não vai mais precisar viver em função de regras, mas você vai viver em função da graça. Se você realmente ouvir o Senhor falar com você, você não vai ficar simplesmente com o manual do que fazer, porque dentro de você vai ter uma voz, que é a voz do Espírito Santo, que vai dizer para você tudo o que você deve fazer. Se você abrir o seu coração para a graça do Senhor que está à sua disposição nessa noite, eu ouso dizer para você que ninguém mais vai precisar te ensinar coisa alguma, porque tudo você já vai saber fazer. Como assim, pastor? Porque o Espírito do Senhor te guiará a toda a verdade. O Espírito do Senhor Deus te guiará a toda a verdade, a toda a verdade, a toda a verdade. O Espírito do Senhor Deus te conduzirá a toda a promessa. O Espírito do Senhor Deus, Ele te conduzirá a você alcançar a totalidade daquilo que Deus prometeu. E deixa eu falar algo para você, para que você possa tomar isso como uma verdade. Tudo que você sempre desejou, tudo que você sonhou, tudo aquilo que Deus tem gerado no seu coração de sonhos, saiba que na verdade Ele já te deu, Ele já te deu, Ele já te deu. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor já te deu lá na cruz, através de Jesus. Ele já te deu, Ele já te deu. A fé não fala de alguma coisa que ainda está por vir. A fé é a certeza daquilo que Deus já deu. A fé, ela não é simplesmente olhar para o futuro. A fé é entender aquilo que Deus já fez no passado, e entender que o nosso futuro vai ser justamente igual àquilo que Deus já fez no passado. A fé, ela olha para o futuro com esperança. Por quê? Porque ela tem aonde se basear. Nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Por quê? Porque nós sabemos que um Deus já provou o seu amor por nós. E se Ele foi aquele que entregou o seu próprio Filho por amor a nós, o que mais Ele não nos entregará? Será que Ele vai reter alguma coisa de você, querido? Se o maior e o mais maravilhoso presente que Ele poderia te dar, Ele já deu. Será que Deus vai poupar você de receber alguma grande bênção? Se a bênção maior que você poderia receber, Ele já te deu. Se chama Jesus. 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 Mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel.
futuro que temos em função da circunstância à nossa volta. Não, Senhor. Não. Nós confiamos na Tua palavra. Na Tua palavra. Na Tua palavra. Na Tua palavra. Na Tua palavra, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, eles confiam na Tua palavra. Não permita que eles venham ser aprisionados pelas circunstâncias, pelos pessimistas à sua volta, mas que eles possam, Senhor Deus, firmar os seus pés na promessa do Senhor, na aliança que o Senhor tem, no nome de Jesus. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Mas incrível, eu oro pela vida de cada um que está aqui. Eu oro de um modo especial por aqueles que estão abalados, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão caídos no meio do caminho, no meio da vida, Pai. Eu clamo, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor os pegue pela mão nessa noite e que o Senhor os levante, e que no nome de Jesus eles possam, Senhor Deus, voltar a crer, que eles não negociem mais valores, princípios, comportamentos, mas que eles possam, em nome de Jesus, voltar a crer que Tu és um Deus dos impossíveis. Tu és um Deus que manifesta milagre na vida daquele que crê. E se nós crermos, veremos a Tua glória, veremos a Tua glória. Eu profetizo e declaro a glória do Senhor sobre a vida dos meus amados irmãos e irmãs aqui nessa noite, em nome de Jesus. Declaro sobre a vida deles que eles verão a glória do Senhor, que eles verão a manifestação do Teu poder, em nome de Jesus. Que eles verão que aquilo que está dentro deles se manifestará para o lado de fora, que aquilo que o Senhor colocou para dentro, o Senhor vai manifestar para fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa semana na vida de cada um aqui. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua comunhão se manifeste cada dia mais e mais na nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Uma ótima semana para você. Vá na paz do Senhor.